pessoal, eu sou Fela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing e Negócios, em mais um episódio em parceria com a NetZeco. Tô aqui com o Marcelo Schucker, VP de Novos Negócios, que vai contar pra gente. Gente, é a primeira vez que a gente tá trazendo essa marca, que é a marca mais amada pelos brasileiros. Demorei pra chamar, não sei porquê, mas vamos estrear com chave de ouro essa marca aqui. Marcelo, quem que a gente tá trazendo aqui para o nosso episódio? Olha, Rafinha, mais uma vez eu tô lisonjeado, muito honrado, além de estar ao seu lado, obrigado mais uma vez por mais esse episódio. Cara, a gente tá aqui com uma pessoa que literalmente ele transita numa parte de inovação, de parcerias, mas que tem o usufruto da tecnologia, o poder de transformar negócios. Thiago Viana, diretor de inovação e parcerias da marca mais desejada do Brasil pelo 3º ano consecutivo, iFood. Opa, muito obrigado, pessoal, pelo convite. Super feliz de estar aqui. Acho que representar o iFood é sempre muito fácil, porque todo mundo adora essa marca. Total. A gente tem uma alegria gigantesca de ver essa marca em tudo que é canto. Quando a gente pensa naquele... Eu tenho essa tatuagem, tá? O pessoal depois posta essa foto. Mas eu literalmente tenho uma tatuagem do iFood no braço. Jura? É uma marca que eu amo, assim. São 6 anos construindo essa história e, putz, eu não poderia estar mais feliz de estar aqui representando essa marca hoje. Está uniformizado, né? Trazendo essa cor aí pra gente do iFood. Daqui a pouco a gente pede um iFood também. Por favor. Isso daí ajuda na meta do mês. A gente pediu, tá lá na sala 5, lá como você foi recebido. A gente vai pedir, é isso. Bom, Thiago, pra gente começar, qual que é seu papel hoje para você contar aqui para nossa audiência quais são as tuas responsabilidades, a tua missão dentro do iFood hoje? Boa. O iFood é uma empresa que constrói tecnologia no Brasil há 12 anos agora. As pessoas não sabem, mas o iFood não cresceu digital. Não era um aplicativo, era um livrinho. Olha. As pessoas não... Olha lá. Pouca gente sabe disso. Eu gosto de contar essa história porque o iFood nasce daquele problema que para você pedir um restaurante, você precisava ganhar um imã que você colocava na sua geladeira e aí você sabia o telefone. Acho que a Rafa nunca viu isso, tá, Marcelo? Eu vivi, eu juro. Eu era criança. Eu tenho muitas dúvidas se ela viveu isso. Mas acho que a gente talvez tenha vivido onde você precisava ter um imã na sua geladeira para poder olhar e falar, nossa, agora eu sei o número da pizzaria para pedir uma pizza na sexta-noite. E isso significava que você tinha pouca oferta. E aí nasceu a vontade de digitalizar essa descoberta de restaurante. E eles começaram com um livrinho que eles mandavam para casa das pessoas chamado Disque Cook. Isso há 12 anos. Há 14 anos atrás. Que legal, eu não sabia dessa do Disque Cook. Nasceu como Disque Cook. Aí 2 anos depois teve um grande investimento da Móvel e a gente começou a se tornar uma empresa digital. E desde então a gente constrói tecnologia. E o meu papel hoje no iFood é como é que eu acelero essa construção de tecnologia conectando com parceiros externos, ou seja, com startups que podem ajudar a resolver dores que a gente tem hoje, empresas, corporações terceiras que podem ajudar a resolver esse tipo de problema. Um exemplo, uma das coisas que a gente acabou de fechar no time foi a parceria com a Uber. A parceria com a Uber é exatamente a crença de que a gente pode construir um iFood ainda maior, resolvendo e trazendo mais praticidade para os clientes. Então essa é a minha missão, ajudar o iFood a crescer de uma forma mais inorgânica, não necessariamente construindo dentro de casa. Caraca, e você tá o quê? 6 anos já na empresa, né? Ou seja, você já tá quase que metade do que tem o iFood, você ali está. Cara, se eu pudesse te perguntar qual foi a maior trajetória e o que mudou no iFood de lá para cá durante esses 6 anos e, obviamente, há quanto tempo você tá nessa cadeira exercendo essa função? Olha, essa a gente tem uma frase interna. Quanto tempo a gente tem, né? Não, mas tem uma frase interna muito forte, que é escopos no iFood são fluidos. Legal. Dificilmente você tem um escopo durante muito tempo. Por quê? Porque eu diria que o iFood é uma empresa que está sempre no ataque. A gente está sempre no ataque. A gente nunca parou de construir. Então, o foco no começo era a gente ia ser a melhor empresa de food delivery. Aí a gente virou a melhor empresa em food delivery e a gente falou assim, agora a gente vai ser o maior player de groceries no Brasil. Hoje a gente é o maior player de groceries online do Brasil. A gente falou, agora a gente quer ser a maior empresa de conveniência. E aí a gente abriu farma, pet, bebidas. Presentes. E hoje já são categorias relevantes. Aí a gente falou, vamos parar aí? Não, a gente abriu fintech, a gente abriu benefícios, a gente tem um banking as a service. Então, o iFood é uma empresa que está sempre no ataque. A gente está sempre construindo coisas novas. Só que para a gente fazer isso, o iFood muda muito internamente. As pessoas não têm ideia. Eu estou lá há 6 anos, eu já vivi 7 mudanças organizacionais do CEO para baixo.
Uau. Isso significa que toda vez que a gente acha algo e sabe que precisa fazer uma mudança para que aquilo cresça, para que aquilo funcione, a gente faz. Então, são 6 anos onde eu já vi o iFood mudar organizacionalmente 7 vezes. E normalmente quem vê de uma empresa mais tradicional fala assim, cara, isso é loucura. E é loucura mesmo. Do tipo, já teve CEO de marketplace, aí antes tinha CEO de food delivery e CEO de mercado. Aí juntou, falou, não, agora esses dois vão virar marketplace. Lá atrás cada um desses era uma categoria. Meu, uma bagunça. E eu acho que é uma bagunça de mudança pro bem. Porque você faz as mudanças necessárias para que as coisas funcionem. E quando você acha um caminho que funciona melhor, ninguém tem um ego grande de falar, mas eu era responsável por isso e agora não vou ser mais. Mas, minha estrutura era desse jeito e agora não vai ser mais desse jeito. Meu, se o escopo é fluido e o mais importante é fazer o que é importante para a empresa, tudo bem, vamos mudar. Então, nesses 6 anos, ao mesmo tempo que o iFood mudou, eu também mudei. Eu entrei no iFood 6 anos atrás para liderar a inovação e construir o que a gente chama hoje de jet skis, que são os nossos modelos de inovação. Construí isso durante 1 ano. Aí saí para construir uma vertical de negócio. Deu muito errado. Durou 1 ano essa construção. A gente chegou à conclusão que não era o caminho certo, parou. Aí eu fui trabalhar escalando uma das empresas que a gente adquiriu. Ajudei a escalar durante 2 anos essa empresa. E aí agora há 1 ano eu estou tocando essa frente nova. Então, a beleza de estar numa empresa dinâmica é que você, ao mesmo tempo que a empresa muda, você também tem a liberdade de mudar. Espetáculo. Então, todas as vezes que eu estava, procurando um desafio novo, eu levantava a mão e falava, gente, foi muito legal, mas esse desafio não vai dar em nada, talvez. Tipo, a gente tem que parar essa vertical de negócio, porque ela não faz sentido. E eu acho que a gente tem que realocar o time para fazer outra coisa. Incrível. E a gente realoca. É até um espírito empreendedor também, né? Porque construir coisas, depois desistir, depois vai, começa, realmente não tem uma rotina muito monótona, né? Não tem. É bem dinâmico. E o iFood é uma empresa de empreendedores. Para você ter ideia, agora que eu toco toda essa frente de inovação, M&As e parcerias, eu fui olhar todo o nosso histórico de aquisições. O iFood já adquiriu 32 empresas durante a história deles. Que legal. E dessas 32, uma parte muito grande de todos esses fundadores estão lá até hoje, construindo novos negócios lá dentro. Então, todo mundo tem esse espírito empreendedor de, cara, eu quero construir uma nova coisa aqui. Então, estar apto para mudança, aberto para mudança, é uma qualidade gigantesca da nossa cultura. E aí o escopo fluido faz sentido. Que você fala assim, cara, meu escopo é esse hoje. Talvez daqui 6 meses ele vai ser maior, talvez ele vai ser menor e estamos ok com os dois. Sim. Por quê? Porque a gente vai tomar a melhor decisão para a empresa. Isso acho que se traduz, acho que é um pouco da alma de startup no tamanho de uma corporação, né? De uma big tech, cara. Isso daí é uma coisa fascinante, né? Essa adaptabilidade, essa gana, esse crescimento e essa liberdade para que erre rápido. Quer dizer, teste, se você errar, que corrija a rota rápido. E se você acertar, vai embora. Se você traz na cultura isso para toda a sua equipe, cara, você faz uma empresa ser um iFood, né? Literalmente. Eu acho que o segredo é isso, né? E como implementa isso? Como é que você vê a implementação de cultura nas diferentes áreas, nessas 32 CEOs e empreendedores que vocês adquiriram para entrar com o chapéu na cultura iFood de ser até o cara do delivery, até o cara da motoboy, o motoboy normalmente, e o Diego, que hoje ocupa a cadeira de CEO. Cultura pra gente é algo inegociável, assim. E isso, o Diego fala muito disso, a gente fala muito disso internamente. E mais, o iFood não é pra todo mundo. Às vezes as pessoas tentam encaixar as pessoas por causa do background que ela tem, por causa da carreira que ela construiu. A gente tem muita clareza que o iFood não é pra todo mundo. Por quê? Porque muitas pessoas querem... E eu diria que no iFood tem pouco espaço para isso. Muitas pessoas querem o dia a dia previsível, onde você vai falar para a pessoa, sua vaga é essa, E startup não tem isso. seu trabalho é esse, seu dia a dia vai ser ABCD. Isso não existe no iFood. E não existe nenhuma vaga, não é só na do Diego. Não existe na do Diego, não existe na do C-Level, não existe na alta liderança, mas também não existe para o analista, não existe para o spec. Obviamente, tem o que a gente espera que ele faça no dia a dia? Tem, mas de hipótese alguma, a gente espera que ele esteja limitado por um papel que a gente colocou na frente dele e falou, espero que você faça isso. E
construir essa cultura é super difícil. Acho Sem que a dúvida. gente construiu essa cultura pelo exemplo. Então, a liderança do iFood, no geral, são esses empreendedores que têm essa cabeça. E em todas as mudanças, imagina, quando você muda esse organograma, tem aquela pessoa que vai falar, putz, mas você não está chateado que mudou? Ter uma liderança que fala, cara, a gente está fazendo o melhor para a empresa, é muito importante. E a gente é muito duro para quem vai ficar e quem vai sair. E aí, no final, se a pessoa não se adapta a esse formato, o iFood não é para ela. Sim. Infelizmente, tem um monte de empresa boa no Brasil. Sem dúvida. Ele vai achar um lugar onde ele vai se encaixar, mas esse lugar não é o iFood. E a gente é muito duro em relação a isso. Então, quando eu entrei, o iFood era uma empresa de 2.000 pessoas, mais ou menos. Já não era uma empresa pequena, mas era uma empresa de 2.000. Hoje a gente é uma empresa de 8.500 pessoas, 6 anos depois. Essa jornada de sair de 2.000 para 8.500, meu, é muita gente que entrou. Mas a gente fala pouco sobre o volume de pessoas que também saiu. Sim. Por quê? Porque você vai crescendo e entra um monte de gente. Eu lembro, a gente fazia um onboarding de quase 50 pessoas por semana. Imagina o que é isso. 50 pessoas todas as semanas entrando na empresa. Eu lembro que o pessoal de iTech, que é o pessoal que cuida de infra, passando com um carrinho cheio de computador Nossa. a semana inteira pelo escritório porque tá mandando computador pra gente. Essas 50 pessoas a gente sabe que não vão ficar. Uhum. Por quê? Porque uma parte vai se adaptar e vai entender o que a empresa quer dele e vai ser um empreendedor que vai arregaçar a manga e falar, cara, eu tenho uma oportunidade de fazer a diferença aqui, seja numa área que está começando, seja numa área consolidada, e ele vai fazer e vai ralar e vai acontecer. Mas vai ter um monte de cara que vai falar, cara, eu estava acostumado a chegar às 9 da manhã, sair às 6 da tarde, saber que meu dia ia ser mais ou menos desse jeito, extremamente previsível, que a vida ia acontecer. A previsibilidade, querendo ou não, numa empresa que tem esse tipo de mudança, ela é baixa. Sim. E o iFood tem esse investimento em startups, na própria digitalização dos restaurantes. E quando a gente se conheceu, né, a gente fez um papo lá no Startup Summit do ano passado, onde a gente falou, né, um pouco sobre o papel do iFood e também uma empresa que foi adquirida, né, pelo iFood. Queria que você compartilhasse com a gente como que é a visão hoje em relação do iFood com as startups do mercado. O que vocês buscam? Qual que é a motivação por trás disso? Qual que é a estratégia? Digo assim, poxa, é o momento da empresa que está de forma estratégica e aí você é guiado por conta disso? Ou você acaba vendo tendências que acontecem e você também é guiado? Ou é uma mistura de tudo? É uma mistura de tudo. E eu vou separar em 2 momentos, tá? Tá. Vou dar um passo até um pouquinho para trás. Pode ser. Como que a gente pensa em inovação? A gente aprendeu durante esses 12 anos e, obviamente, a gente convive com muitas startups. A gente era uma startup, a gente sabe como é a vida de uma startup. Continua sendo. A gente adquiriu 32 delas, então a gente convive com esse universo empreendedor há muito tempo. E a gente sabe que o tamanho do risco de qualquer startup é gigante. Do mesmo jeito que todas as iniciativas internas, o risco era gigante. A gente, quando as pessoas olham hoje para as categorias que a gente tem, todo mundo, é fácil falar, pô, agora funciona, agora é conceito de mercado, farmácia. Que geniais. Que genial, nossa, eles tiveram uma ideia e foi incrível. Gente, foi perrengue. Teve, do mesmo jeito, tem, sei lá, 7, 8 hoje que funcionam no app, tem outras 30 que nunca funcionaram, que a gente teve que matar, que um monte de gente se suou sangue para fazer acontecer e que nunca deu em nada, e que a gente desistiu. Então, quando a gente olha para a inovação e para a construção de um negócio, a gente olha para aquilo e fala, o risco disso é muito alto. Se o risco disso é muito alto, eu não vou fazer? Não, muito pelo contrário. Eu vou minimizar o quanto de recurso eu invisto naquilo, Legal. o máximo possível, e eu vou aprender ao máximo possível. Então, quando a gente olha para uma startup early stage e a gente coloca um investimento lá, o que a gente está falando é, eu estou te dando um mínimo de recurso para você provar que esse negócio escala. E eu poderia estar fazendo isso dentro de casa, mas obviamente dentro de casa eu tenho outras dezenas de prioridades. Então, em vez de eu fazer dentro de casa, estou te dando esse dinheiro, você vai ter acesso a todo o ecossistema iFood. Se você quiser falar com o meu diretor comercial, entender go-to-market, pô, fica à vontade, ele vai te ajudar. Se você precisar da minha ajuda, se for uma startup que constrói coisas para restaurante, cara, se precisa de ajuda para divulgação, etc., cara, eu vou te dar essa ajuda, mas ele é um jet ski. Esse é o conceito de, cara, pouco recurso, muito pequenininho, se tudo der errado, não vai afetar o transatlântico que é o iFood. Entendi, Ele é muito pequenininho. Gostei do termo jet ski. Total. E, então, a nossa relação com startup, num primeiro momento, é sempre essa. A gente fala, cara, você quer $100 mil para fazer isso? Cara, tá $100 mil. $100 mil não muda nada na nossa vida,
mas muda na sua, porque provavelmente você está começando, aprende lá e depois volta. Quando ele prova aquela tese e ele fica maduro, aí a gente fala, putz, agora ele validou para mim aquela hipótese que eu tinha em relação ao futuro e ao que ia acontecer, e agora eu preciso ter outro tipo de relacionamento com ele. E aí é onde a gente vai discutir se isso vai virar um M&A, se isso vai significar uma maior participação naquela empresa, como que eu vou integrar ele dentro do meu ecossistema, porque aí sim eu tô falando, putz, já não é uma fase de validação, né? Se ele chegou nesse estágio, ele já passou desse momento, agora é hora de trazer ele para dentro. E é engraçado porque é exatamente do mesmo jeito que a gente faz as reorganizações estruturais. Então, quando você pensa em grocers, quando a gente começou o mercado online, ele nasceu dentro de food delivery, como um jet ski. Super pequeno. Aí ele cresceu um pouquinho, a gente falou, nossa, pode ser que tenha um negócio aqui. Área de growth lá fazendo vários testes. Um monte de teste. Cara, Tem uma amiga lá e ela fala assim, não, a gente tava testando aqui uma feature que pode virar uma versão do aplicativo, enfim. é isso. Aí, spin-offou, Grocer se separou. Por quê? Porque a gente falou, cara, descobrimos que tem um market fit. Spin-offou. Cresceu pra caramba externo. Separado do resto do marketplace. Aí a gente falou assim, nossa, esse negócio realmente é bom, mas agora eu tô perdendo sinergia. Por quê? Porque ele tá super separado do resto. Agora eu junto de volta. Então, nasceu um jet skizinho, virou algo maior, fora, separado. Na hora que ele ficou muito grande, a gente trouxe de volta. É a mesma estrutura que a gente tem feito com startups. Tosse o dinheiro, se tudo der errado, tá tudo bem. Coloquei o dinheiro e deu errado, acontece. Coloquei o dinheiro, deu certo, aí eu te trago de volta para perto do core da minha empresa pra gente conseguir escalar isso em outro nível. E sabe o que é interessante da tua fala, que eu acho que é muito do papel também do empreendedor, é que a gente não pode ter medo de mudar, né? Não pode ter medo das mudanças, E eu acho que muitas empresas que vão crescendo e se tornando uma grande empresa, às vezes têm esse medo de, não, tá funcionando, vamos manter, né? Não, precisa criar processos, precisa se organizar, como é que eu posso ser uma empresa que muda muito? E você tá dizendo exatamente ao contrário. O iFood muda o tempo todo, né? Uma bagunça organizada, uma bagunça pro bem. Então, isso é muito interessante, assim, né? Trazer essa visão. Não, incrível, né? Eu acho que eu vou fazer um compilado um pouco do que você trouxe, literalmente, do investimento de startups, porque você tem um programa de aceleração factível nisso, né? Hoje são 32, a gente não sabe quantas deram certo, quantas não deram certo, mas uma equipe inteira por detrás trabalhando. Só que se a gente for olhar um pouquinho, talvez lá em 2018, 2019, ou seja, 6 anos atrás, o iFood saiu de 20 milhões de pedidos para mais de 120 milhões de pedidos hoje, ou seja, ele mais do que quintuplicou. Quando você chegou lá, você presenciou a quadriplicação, literalmente, de funcionários. Hoje a gente vê mais de 120 milhões de pedidos hoje. Eu queria que você atribuísse ou trouxesse um pouco aonde que você vê o grande X da questão aí para vocês alavancarem. A pandemia certamente acelerou. O quão a abertura de oportunidades para essas startups também colaboraram e corroboraram muito para vocês poderem escalar com essa mentalidade de startup, com corpo de big tech, né, literalmente. E eu queria que você falasse também um pouco, talvez, o quão o uso de uma AI hoje vem ajudando a acelerar esse processo e facilidade de dados ali dentro. Pô, eu acho que eu vou separar a AI em um segundo capítulo, porque Perfeito. AI é um enabler gigante pra gente. E dá pra gente gastar 1 hora só falando de AI no iFood aqui. A gente vai botar essa aqui As só pessoas não fazem ideia de o que é AI no iFood. Mas dos 20 milhões até os 120, nunca teve bala de prata. O segredo foi a gente nunca parar de testar. A gente nunca parou de testar. Então, quando veio a pandemia, obviamente a pandemia fez um boost na frequência do usuário, e a gente não acha que ela fez uma mudança do tipo, trouxe muito mais gente para dentro. O que ela fez? Ela acelerou um hábito. Então, se você pedia uma vez por semana, por causa da pandemia, você estava dentro de casa, você começou a pedir 2, 3 vezes por semana, e aí você manteve esse hábito no pós-pandemia. O que faz com que, obviamente, você acelere muito o volume de pedidos. Faz sentido. Mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, imagina que a gente construiu o clube durante esse período, que não existia. A gente construiu grocers durante esse período. A gente construiu farma. Eu adoro farma, tá? Se vocês nunca pediram farmácia no iFood, peçam. Eu peço. É a gente melhor tava aqui com o experiência Renato possível. Camargo e eu falei assim, gente, eu amo farmácia, sou viciada. E eu peço muito, muito na farmácia no iFood.
Cara, meu... Thiago, desconto, né? Não, a gente vai gente. receber. Ó, vai pra receber quem uma tá em casa, eu vou oferta. até falar olhando pra cá. Se você tá em casa e quer um desconto, você pode assinar o clube. Ah, eu Clube já te dá assino, já todos os assino. meses. Ó, é isso. 5 cupons de R$10 pra você usar no estabelecimento que você quiser. Mas, pra mim, o ponto foi esse. Não teve uma coisa. Teve diversas novas verticais que a gente foi escalando durante esse período. Então, fintech nasceu na pandemia. Literalmente, a gente começou a dar crédito pro restaurante durante a pandemia. Era uma época que ele precisava e ninguém queria dar crédito para ele. A gente construiu o clube logo no final da pandemia. Ele começou a escalar. A gente construiu Farm Grocers durante a pandemia. Então, e a gente não está contando 1 milhão de coisas que deu errado. Sem dúvida. Nesse meio tempo. Então, a vontade de construir coisas novas é o que fez a gente chegar no 120. E se você me perguntar como é que a gente vai chegar nos 200, a gente tem a meta interna dos 200, tá? Ninguém faz a menor ideia. Sendo super transparente. A gente tem, obviamente, projeção. Se pedir para um monte de time, todo mundo vai te dar a projeção dele. Mas a beleza de não saber e de ser inocente em não saber é que você continua construindo coisas novas. Então você fala assim, cara, talvez todas essas daqui vão ajudar a gente a chegar lá, mas isso não significa que eu não vou deixar de fazer A, B, C, D, E, F, G, porque talvez essas coisas são muito pequenas hoje e daqui 2 anos elas vão ser gigantescas. E a gente se dá a liberdade de fazer isso. Então, eu diria que isso é o que fez o iFood chegar nos 120 e eu tenho certeza que vai fazer o iFood chegar nos 200. E é quase que uma camada de ingenuidade, né? Exato. Aquele espírito Muito bem empreendedor. colocado. Eu sempre falo que o empreendedor precisa ser um pouco ingênuo, porque se ele for fazer muito cálculo, não vai dar muito certo, não. Se for fazer... Ainda mais no Brasil, Se né? for racionalizar muito, assim, a gente não ia dar certo. Então, acho que essa camada de ser um pouco ingênuo, mas ao mesmo tempo sonhador, né? É exatamente isso que você tá falando. Gente, demais. Eu vou contar uma história muito rápida. O clube nasceu de uma vertical que deu super errado. Olha que legal. Super errado. A gente tinha uma marmitinha que a gente vendia que se chamava Loop. E era a nossa tentativa de vender marmita barata, custava R$12, entregar na casa das pessoas. Já comprei. Já. Meu, eu adorava o Loop, mas a gente descobriu que a média da população odiava o Loop. A retenção dele era horrível, tinha uma variação de qualidade na comida muito grande, o que fazia com que a pessoa não pedisse recorrentemente. E aí, para tentar acertar o problema de retenção do Loop, a gente começou a vender as marmitas antecipadas. Em vez da pessoa comprar uma, ela comprava 5 de uma vez, o que forçava ela a pedir mais 4, e mesmo que ela aumentava não o ticket tivesse gostado. médio, né, também dele. Resolvia um pouco o ticket médio, mas forçava o cara a voltar. Ele falava assim, se ele voltar 5 vezes, talvez ele compre mais. E descobriu que não. O cara continuava odiando a comida. Só que a gente chamava isso de Clube Loop. Olha que coisa engraçada. E a gente falou assim, se a gente testar a mesma mecânica em outros restaurantes, será que não funciona? Dado que a marmita não funcionou, aí a gente começou a vender pacotes de comida em outros restaurantes. Aí a gente falou assim, cara, se o cara tá comprando isso só pelo desconto, e se a gente testar, só dar o desconto pra ele, em vez de dar a marmita pronto? Aí ele comprava os descontos, efetivamente. E isso virou o clube. Olha que jornada maluca. Se alguém chegasse no primeiro dia e falasse, vou construir um clube onde você paga todo mês pra ganhar desconto, provavelmente ninguém no iFood ia falar, nossa, vamos apostar nessa ideia. Era muito distante de tudo que a gente tinha vivido. Mas foi o aprendizado, Mas né, foi o que aprendizado vocês acumulado. tiveram durante aquilo lá, né? É muito, acho que essa cultura de testar, errar, acertar, cara, faz com que você desfoque um pouquinho, dê 3 passos para trás, aumenta o seu ângulo. Calma, todo erro tem um aprendizado. Cara, vamos pegar esse pedacinho desse aprendizado e vamos talvez tentar aplicar numa outra situação. E aí transforma uma coisa na cultura interna, todo mundo se sentiu vencedor literalmente disso, conta essa história com brilho nos olhos, porque dá para ver o brilho nos olhos, isso daí traz a essência, eu acho que da cultura de vocês, né, de uma startup. Cara, brilhante, demais. Isso serve muito de conselho, né, para todo mundo, para todos os empreendedores, porque é disso que a gente fala. Cara, é o aprendizado acumulado e a atenção aos insights pequenos. Porque sabe qual foi um insight pequeno que fez a gente mudar? Pensando na jornada de food delivery no Brasil, o cliente tinha muito medo de pagar antecipado pela comida. Pensa quando você pedia pelo telefone. Você pedia pelo telefone, quando o entregador aparecia com a sua pizza, porque você tinha dúvida, aí você pagava. E aí, com o tempo, a gente fez o pagamento online e pelo cliente confiar no iFood, ele topava pagar antes da pizza chegar. O pequeno insight que fez a gente começar o clube dessa estrutura, onde o cara paga pelo cliente, etc., foi... Pela primeira vez a gente viu o cliente me dar o dinheiro antes de receber a comida.
Olha que negócio maluco. Ele tá me pagando 5 pacotes de comida que ele não sabe quando ele vai consumir. Uhum. Isso era um insight super valioso pra gente. Mas, cara, Incrível. isso nunca aconteceu. Antigamente, o cara só queria pagar na hora que chegasse. Primeira vez que ele faz isso, ele falou assim, cara, isso tem um valor. Agora eu preciso transformar essa confiança em produto. E isso virou o clube, do jeito que ele é hoje. E eu tava, porque eu sou do clube também, né? Clube iFood. E aí também tem uma questão quase psicológica que a gente conversa muito no e-commerce, que é o frete, né? A taxa de entrega. Aí quando você vê aquela taxa de entrega sumindo por conta de desconto, você fala assim, nossa, eu economizei Aqueles 15 10 reais. Quer saber, eu vou pegar um petisco. É isso, é isso. Então, assim, isso é fantástico. Agora, puxando inteligência artificial, né? Todo mundo falando sobre isso. Dentro do iFood, vocês têm várias iniciativas. Queria que você contasse pra gente quando é que começou, né? Quando o ChatGPT surgiu, ou antes mesmo vocês já estavam olhando pra isso? Qual foi o time e o que vocês evoluíram nesse sentido? Boa. AI pra gente é uma história de 2018. Foi quando a gente decidiu que isso ia mudar o iFood. Em 2018, a gente reestruturou todo o nosso time de dados. Todo o nosso time de dados. A gente começou uma iniciativa que se chama Badu, que é Business Analyst Data Heavy User. E a gente ensinou todo mundo a estruturar a análise de dados. Todo mundo consegue ter acesso aos data lakes, montar um dashboard, montar as análises que ele precisa. Inclusive, a gente está testando um monte de coisa com o GenAI nesse sentido, que é super legal. Mas por quê? Porque a gente falou, a gente precisa ser uma empresa que usa dados de uma forma muito clara, muito abrangente, todo mundo aqui precisa saber. E aí, em 2019, a gente adquiriu uma empresa que se chama Requima, uma empresa de Minas Gerais, uma galera incrível, que estudava e já realizava projetos com IA no Brasil, utilizando machine learning tradicional. E a gente fez essa aquisição falando, a gente precisa que IA mude o iFood do jeito que ele é. Por quê? Porque tinham custos do tipo atendimento ao cliente. Imagina, a gente 20 milhões de pedidos por mês. Cada um desses pedidos, um percentual muito pequeno dá problema, mas isso significa que você precisa de um volume muito grande de pessoas atendendo para resolver o problema. A gente tinha uma necessidade de roteirizar e definir driver. Querendo ou não, você definir que entregador vai fazer cada corrida não é uma decisão simples. Você precisa saber quando a comida vai estar pronta, quando que você chama o entregador, qual que é o entregador que está mais próximo. Fazer isso Ociosos, né? em sistema escrito, impossível. Porque aí tem que ter uma pessoa que analisa todos esses dados e coloca esse escrito num código. Ele falou assim, precisa mudar essa empresa, essa empresa precisa ser uma empresa AI-driven. Hoje o iFood tem 170 modelos proprietários. Caraca. A gente faz 24 trilhões de predições todos os meses. Caramba. Por quê? Porque a gente precisa definir efetivamente como a gente opera em escala. E por ser um business hiperlocal, isso é super complexo. Por quê? Porque a promoção que atinge quem mora em São Paulo não é o mesmo tipo de promoção que atinge quem mora em Floripa. Se em Floripa está chovendo hoje, o tipo de problemas que a gente tem para realizar entregas são extremamente diferentes de São Paulo. Então não dá para você ter analista fazendo isso na mão. Pra você ter ideia, hoje, num dia de chuva, o nosso modelo de logística, sabe quando você abre seu aplicativo e tem lá o tempo de entrega? A gente considera clima na cidade, quantos pedidos aconteceram naquele dia, se aquele restaurante já recebeu muitos pedidos aquela noite ou não, qual que é o tempo de preparo médio que ele está disparando a comida para soltar. E aí a gente define qual é o tempo que vai demorar para a comida chegar até você. Isso tudo são modelos de IA. A gente constrói isso há muito tempo. E eu diria que antes de você abrir o app do iFood até o final do seu pedido, em toda essa jornada tem IA. Em toda essa jornada. Quem define a mensagem que você vai receber, um modelo de IA. Ou seja, muito antes do pessoal começar a falar de IA com o ChatGPT, vocês já estavam aplicando? O AI já existe há quase Sim, há 20 anos, né? O ChatGPT veio escancarar o que é o acesso ao AI. E eu diria que é isso. O ChatGPT pra gente é o que tornou acessível. Porque imagina que Democrático também. a gente podia fazer isso porque você tem um time... A gente tem hoje 400 pessoas trabalhando com dados no iFood. Acho que é 400 a 500 pessoas. Sendo metade disso é um time que constrói modelos de IA efetivamente. Então, é um volume muito grande de pessoas, extremamente custoso. É um profissional caro, porque é super escasso. E a gente, obviamente, a gente precisava pagar e pagou esse custo. Mas para uma pequena empresa que está começando hoje, esse custo é impossível e ele é inviável. Porque não é só o profissional, é estruturar um data lake, é estruturar cloud, é estruturar processo. Então, inviável. Quando vem o ChatGPT e torna isso
extremamente acessível, a vida muda. Quando a gente fez o nosso primeiro chatbot, o nosso primeiro chatbot se chama Rose, quem faz atendimento ao consumidor. A gente não criou ela para fazer atendimento ao consumidor, ela era um jet ski para atendimento no WhatsApp, para vender comida por WhatsApp. E ele era um bot de NLP tradicional. O que significava isso? Significava que, efetivamente, a gente escrevia, o cliente escrevia para a gente catalogava a mensagem dele. Falava, oi, boa tarde. A gente falava assim, isso é uma saudação. Ele falava assim, tive um problema com o meu pedido. A gente fala, isso é uma reclamação. Cara, escrevendo na mão. Que legal. E aí a gente gastou 1 ano treinando o modelo até ele ficar bom. Hoje, você tem um chat GPT que te faz isso instantaneamente. Precisa pegar esse tempo e se dedicar a isso, com certeza. Então, o acesso, para mim, foi o que mudou nesses últimos 3 anos. Sem dúvida. Cara, uma das coisas que mais me chama a atenção, né, eu, além aqui atuando como co-host, eu também tenho o papel como vice-presidente de novos negócios da NetSico, né? Que no final das contas nós somos um ecossistema de serviços e soluções de marketing com diversas soluções. E a gente muito se inspira, né? Eu falo em diversas reuniões, fazendo sprints de negócios com todos os profissionais de marketing dos diferentes setores, que a gente é um iFood de serviços e soluções de marketing, né? Eu queria que você trouxesse um pouco da vantagem de ser um ecossistema, obviamente, porque você tem a pessoa ali dentro, você tem o consumidor ali dentro e você tem diferentes pontos de contato para ele. Eu acho que o clube ele veio como uma porta de entrada e de muita retenção para jogar para farma, para jogar para os restaurantes, para jogar para supermercado, para jogar para pet, coisas do gênero. E vocês também olham isso, não somente o ecossistema interno que vocês têm, com todos esses 8.500 funcionários, vocês podem fazer diversas coisas, mas vocês hoje também têm uma estratégia de parcerias grandes, como é o caso que vocês acabaram de fazer com o Uber, que vocês fizeram também junto com a Decolar. Então, cara, vocês têm expandido cada vez mais, não ser somente um app de delivery de comida, né? Vocês estão sendo um ecossistema para solucionar diversos pontos de contato desse consumidor. Cara, eu queria que você trouxesse um pouco do racional de todas essas conexões e como te ajuda a posicionar a marca perante ao seu consumidor. É engraçado que nessa jornada a gente nunca tem a visão clara do futuro. Exatamente por tudo que eu contei. A nossa cultura não funciona do tipo, alguém vai sentar numa mesa um dia, montar um plano e falar, nossa, é isso daqui que a gente vai executar, porque a gente sabe que a chance desse plano falhar é gigantesca. Mas isso foi acontecendo ao longo do tempo. A gente nunca falou, nossa, vamos ser um app de conveniência, que é um pouco, hoje é um ecossistema de conveniência. Tudo que você precisa na sua casa em 30 minutos, você consegue no iFood e já você vai conseguir um automóvel também, que a Uber vai te promover, que vai chegar em poucos minutos. É um app de conveniência. A gente nunca falou, nossa, o nosso sonho é ser um app de conveniência. Se você pegar um arquivo de 5 anos atrás, não vai ter um PPT falando, nosso futuro é ser um app de conveniência. Às vezes era uma coisa mais básica que você já fazia. A gente só foi descobrindo o caminho. Claro. Mas tem um valor muito grande em ser um ecossistema do jeito que a gente é hoje, principalmente porque resolve muito mais problemas do cliente, num lugar só. E aí, conforme ele vai tendo esse nível de confiança e você tem clube, benefícios que geram ainda mais valor para ele estar dentro desse ecossistema, a barreira dele de olhar outro player é muito baixa. Por quê? Porque ele já está olhando para o iFood como quem resolve a vida dele. E é por isso que quando a gente olha para o que a gente está fazendo com a Uber, o que a gente está fazendo com a Decolar, eu estou gerando ainda mais comodidade para o cliente do iFood para ele ter uma solução one-stop shop. Aí todo mundo vai falar, nossa, então vocês estão indo pro caminho de virar um super app. De novo, não tem um PPT disso, tá? Não tem um PPT do tipo, não, mas... nossa, vai ser um super app, a gente vai integrar tudo dentro do aplicativo só. Cara, não sei, mesmo Decolar. A gente testou o clube, tá funcionando legal, agora a gente tá testando uma página da Decolar dentro do iFood. Ó, isso aí ainda não saiu, tá em teste. A gente tá testando, é super early. Pode ser que funcione. Se funcionar, vai se integrar dentro do app. Se não funcionar, a gente vai achar outro caminho para isso funcionar. A beleza tá... Pô, a Decolar é uma empresa incrível. A gente acha que ela fazer parte do ecossistema Prosus e tá próxima do iFood vai gerar valor para os dois. A gente tem uma dezena de hipóteses pelo qual isso vai acontecer, mas a certeza de qual delas vai dar certo a gente não tem. Incrível. Então, a beleza do ecossistema tá na escala, eu diria. Você tem uma escala de solução... cada vez mais soluções que resolvem mais problemas do cliente. Eu acho que a beleza nessa frase de não sei, vamos descobrir.
Hoje eu acho que você vê tanta certeza, né, na boca das pessoas. Não, é isso aqui que vai mudar, isso aqui que vai mudar o mundo, isso aqui que não sei o quê, isso aqui que é a solução. Você vê muita certeza. As pessoas não estão parando de falar, não sei, depende, vamos ver, vamos descobrir. Isso eu acho muito legal, assim, essa cultura do iFood e sua também, de vir aqui e falar assim, olha, não sei, vamos descobrir, estamos testando, estamos, né? Então, acho que é bacana. E, de novo, escopos fluidos numa empresa com uma cultura dessa leva a esse tipo de coisa. Total. A gente já falhou demais. Uhum. Pra alguém chegar aqui e te falar, nossa, eu tenho 100% de certeza, tudo vai dar certo. Efetivamente, quando a gente coloca nosso esforço e quando você coloca um time para fazer o go-to-market desse tipo de coisa, a gente fala muito de ambidestria. E aí, ambidestria é, uma vez que eu sei o que eu tenho que fazer, as métricas são duras. É muito legal falar, pô, tem um monte de não sei. Tem mesmo, tem um monte de não sei. Uhum. Aí você me pergunta, pô, mas e o seu time comercial? Não, meu time comercial tem métricas duras. Todo mês ele tem que trazer tantos restaurantes, tantos meses ele tem que trazer tantos clientes, tantos meses ele tem que fazer A, B, C, D, E acontecer. Por quê? Porque ali eu não tô aprendendo. Ali eu tô executando o que eu já sei executar. Uhum. No que eu tô aprendendo, meu nível de abstração e de profissionalidade é tão grande que eu não vou me ater a uma solução. Eu vou me ater nela num curto período de tempo, onde eu vou falar assim, gente, esse daqui que eu vou executar, talvez daqui 3 meses deu errado, eu vou pivotar e vou mudar de direção e tá tudo certo. No que eu já sei, a conversa é outra. A conversa é, Claro. aqui é só executar. Saber viver esses dois momentos e separar as coisas nesses dois momentos é de uma beleza tão grande. E a gente tem clareza disso. A gente vai no nosso planejamento estratégico e a gente fala, cara, isso daqui tá nessa fase. Tá a fase onde eu só tenho que executar o que eu sei executar. Isso daqui tá nessa fase. Eu não sei no que vai dar. Eu tenho uma visão de que vai funcionar. E eu tenho um monte de hipóteses de como isso vai funcionar. E a gente está testando e aprendendo. E a gente sabe que a gente vai achar um caminho. A gente só não sabe qual é ele. Do outro lado, não. Do outro lado é executa. Isso vai muito em linha como consegue filtrar os diversos ruídos, né? E como que a gente consegue literalmente seguir uma rota para que a gente gere impacto de negócio, né? Eu acho que essa desmistificação de que temos que acertar faz com que a gente acerta errando muitas vezes, né? Essa cultura iFood de ser, de verdade, me fascinou, assim, tipo, por mais que a gente leia livros, entenda, pesquise, estude, cara, eu acho que você trazendo de dentro da estrutura é de verdade uma coisa incrível, literalmente, cara. E você acredita que isso você leva para sua vida pessoal, o que você vem aprendendo no lado executivo, sabendo filtrar todos esses negócios, porque no final das contas, CPF e CNPJ, eles andam ali, cara. Cara, você aprende muito na vida pessoal. Porque acho que a vida... Você não tem como separar o CPF e CNPJ. Querendo ou não, as angústias que você tem no trabalho, os traumas, as coisas que você aprende na sua vida profissional, você repete no aprendizado que você vai ter na sua vida pessoal. E acho que essa beleza de você separar isso daqui eu tenho que executar, isso daqui, meu, deu errado, beleza, bola pra frente, e você saber separar esses dois momentos é algo que eu levo muito. Então, pô, sei lá, marquei um negócio com um amigo, foi horrível, sei lá, brigamos, cara, tudo bem, na grande picture, isso não importa. O que importa é, pô, sou um bom marido, sou um bom filho, pô, sou um bom amigo, não tô tendo desvios de caráter. Isso é ao longo prazo, você não pode falhar. Agora, uma noite que deu errado, um encontro que deu errado, coisa do gênero, pô, um aprendizado que depois você melhora. Isso você leva pra tudo, você leva para as relações pessoais, você leva para como você lida com seus objetivos pessoais, leva para como você estrutura sua semana. Cara, muda muito sua forma de viver a vida quando você entende essa ambidestria de uma forma prática. Que eu não vou jogar... Quando a gente olha para o lado criativo, cara, eu vou jogar. Se eu vou fazer alguma coisa, vou ter 10 hipóteses. Eu não vou apostar tudo numa coisa só, que normalmente as pessoas fazem com a própria carreira. Pô, a Rafa é um excelente exemplo disso. Ela tem três negócios. Cara, algumas frentes de carreira. Não, e, pô, tá começando a carreira dela, tá começando a construir um monte de coisa. Ela jogou três varas de pescar no mar e ela tá colhendo peixe em cada uma e vendo o que vai trazer mais retorno para ela. No passado as pessoas faziam, cara, esse daqui vai ser minha vida. E o cara apostava a vida dele inteira em uma coisa só.
Então, olha a beleza de você enxergar a vida desse outro jeito e falar, pô, não é só minha vida no iFood, meu escopo no iFood. É a beleza de eu conseguir falar, na minha vida pessoal, isso poderia ser a mesma coisa. Vou tentar algumas coisas diferentes e no que eu não posso falhar, eu não vou falhar. Eu brinco que é a teoria das canoas, de você ter mais de uma canoa, porque se uma quebrar, você tem a outra. E eu acho que por muito tempo também foi assim, mas é claro, você tem que cuidar muito bem da canoa, para que você também consiga se equilibrar, mas eu acredito muito nisso, assim. Eu vou, Pode desculpa te cortar, até eu vou até um pouco mais além, porque quando a gente fala hoje da estratégia de iFood, vamos pensar a Prozos adquirindo Decolar e como o Thiago comentou, está se fazendo todos os testes possíveis para poder integrar Decolar dentro de uma outra canoa, que é o iFood. Se a gente consegue, lindo, maravilhoso. Se não consegue, vão continuar sendo duas canoas extremamente sustentáveis e seguindo. Então eu acho que a beleza do que você disse é muito isso. Se a gente tem duas canoas ou três canoas, que elas podem ser complementares, independentemente do que você estiver fazendo, mas que no médio e longo prazo você vê possibilidade de união. Se você tentou e não acertou, cara, você aprendeu e ao mesmo tempo você está usando uma canoa talvez como canal, entre outras coisas. Então eu acho que é isso que é a beleza, é muito do que você trouxe, cara, que eu levo nessa síntese, literalmente, acho que resumindo, né, o modo iFood de ser. Olha, a gente tem uma perguntinha aqui que era qual você acredita que é a principal habilidade que deve ser desenvolvida para alguém que quer trabalhar com inovação? Mas você falou tantas habilidades aqui. A gente só falou sobre isso, assim. Mas eu queria que tanto a pessoa que quer trabalhar na área de inovação, quanto aquele empreendedor que quer inovar. Qual é a sua dica para essa pessoa? Acho que tem duas dicas que a gente sempre fala. Você tem que começar pelo problema. Inovação se começa pelo problema. E muitas vezes é fácil falar isso e é muito difícil fazer isso. Por quê? Porque as pessoas sentam... A gente cansou de falar isso do gênio do chuveiro, sabe? O cara que acorda de manhã, entra no chuveiro um dia, aí tá tomando banho e fala assim, nossa, eu tive uma ideia incrível hoje aqui, eu vou chegar no trabalho, eu vou implementar ela, tudo vai ser lindo e vai ser incrível. Cara, o cara não falou com uma pessoa, ele não foi pra rua. Como é que fez um MVP, né? Literalmente. E o que mais acontece na vida empreendedora é que você tem que falar com muita gente. O melhor jeito de resolver problema é você entender se a pessoa tem um problema. Então, a gente... o que você faz de visita em restaurantes no iFood, de ir no restaurante, entender a vida da pessoa, entender como é que é o dia a dia, por que o cara faz o processo, por que ele não faz o processo, onde tá difícil, onde tá doendo, te ajuda a falar, eu realmente tô construindo uma solução que resolve a vida desse cara ou não. Você tem que ir lá, você nunca colocou a barriga na chapa, a gente fala assim. É impossível, vai lá, passa um dia com o cara, entende qual é a rotina dele, e aí você vai entender problemas de verdade. Não vai ser alguém desenhando uma coisa no papel, vai ser, cara, você vai lá, entende, vai a fundo, fala com o cara, e aí um dia você vai entender qual é o problema e você vai falar, agora eu entendi, agora eu vou começar a fazer. E aí, a segunda parte importante você não pode se prender nessa primeira solução. Porque você vai, obviamente, você foi lá, entendeu, falou com o cara, aí você vai testar uma coisa, o cara vai falar assim, não funciona. Aí você vai falar outra coisa, vai falar, isso não funciona. A gente aprendeu a criar produto, acho que o iFood hoje ele é composto por 3 tipos de restaurante. A gente separa eles em 3 caixinhas. A gente tem o que a gente chama de Key Account, que são as grandes contas, normalmente internacionais, ou que estão no Brasil inteiro. A gente tem o que a gente chama de contas estratégicas, que normalmente é aquela conta famosa na cidade. Então, quando você é de uma cidade menor, é muito fácil você saber isso. Todo mundo se encontra ali. Exato. É aquele restaurante que se você é na cidade e alguém fala, vamos lá, todo mundo sabe qual que é. Aquele tradicional lá. É o Bibi Sucos do Rio de Janeiro. Bibi Sucos no Rio de Janeiro é um excelente exemplo. Aqui em São Paulo a gente tem um monte, você vai no Bexiga, todos aqueles restaurantes italianos lá. Não, lá em Floripa, meu Deus, né? Você tem a macarronada italiana, você tem, já tá dando fome, inclusive. É difícil trabalhar peixe. Mas, e aí tem a terceira camada, que é o long tail. E o long tail é 70% do iFood hoje, e são os restaurantes pequenininhos, que é aquele restaurante familiar, pequeno, etc. A gente aprendeu a construir produtos pro long tail
e produtos para conta estratégica para o Key Account. E esses são totalmente diferentes. Claro. Totalmente. Enquanto o Key Account tem uma estrutura, aí tem um gerente de marketing, aí tem um cara que cuida da operação, tem um COO, que o cara olha todos os números. Cara, o long tail é 4 pessoas trabalhando no restaurante, onde todo mundo tá correndo o dia inteiro. O cara corre das 5 da manhã às 10 da noite, a vida dele, meu... Às vezes é é no familiar, né? Da mesma família. Meu, uma coisa é você chega para um key account, o cara vai falar assim, eu quero um produto onde eu possa selecionar a cor do meu negócio, eu quero poder mexer no preço dinamicamente, eu quero fazer A, B, C, D e E, eu quero que meu cara de marketing possa fazer isso e isso. E aí você tem que construir um produto para esse cara. Aí você dá esse produto na mão do long tail, o cara fala assim, cara, não tenho tempo para ficar mexendo em tudo isso daqui. Eu quero que você me dê um produto que eu aperto um botão e ele funciona. Ele precisa ser mágico, assim. E aí precisa me dar resultado. Então, olha que legal. O problema é o mesmo. Os dois têm o mesmo problema. Mas a maneira como tratar... Mas a maneira que você resolve é diferente. Então, você tem que botar sola na rua, barriga no balcão, barriga na chapa. Trabalhar o dia inteiro com esse cara, você vai entender a vida dele. Aí você fez isso com um cara grande, com um cara médio, com um cara pequeno, você vai ter muita clareza dos problemas que ele enfrenta. Aí você vai desenhar a solução, e vai desenhar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Provavelmente lá para a quinta, a sexta, você vai achar um produto que funciona. E aí esse negócio vai escalar. Normalmente as pessoas começam da primeira solução, elas tentam encaixar num problema que ela nem tem muita clareza se é um problema ou não tem essa vontade de pivotar e descobrir de novo, e ela acha que ela está inovando. Cara, inovação é quase como construir uma startup de novo. Total. E eu acho que eu descobri isso muito na minha jornada empreendedora, que é muito público, né? Às vezes você quer resolver uma dor, mas que o público não está disposto a pagar por aquilo. Ou, enfim, aquele público talvez tenha uma outra realidade que um outro público tem a dor também, mas tem grana, tem a urgência, tem, sabe? Então, dentro de uma mesma dor e categorias, você vê que tem também quem vai utilizar, quem vai pagar, quem vai se tornar o seu cliente. Então, acho que também tem essas oportunidades, que é por isso que é importante você ter essa visão empreendedora e de analisar os insights, que você mesmo falou aqui nessa conversa, de entender essas oportunidades disfarçadas, que eu chamo assim, né? Com certeza. Eu tô falando, contei 1 milhão de histórias, eu vou contar Isso, mais mas uma é isso, rápida. a gente vai acumular. Cara, a gente acabou de fazer 4 M&As em software para restaurante. E quando a gente começou essa jornada de fazer isso, a gente construiu um produto dentro de casa, que a gente aprendeu muito com ele. De novo, jet ski. Nasceu como jet ski. Adorei essa expressão. Aprendemos jet ski, não sei o quê e chegamos à conclusão que, cara, construir tudo internamente ia ser um inferno. Aí a gente foi entender o mercado e a gente falou, nossa, vamos comprar um software de salão. Pô, é fácil. Chega lá, compra uma empresa e resolveu. E aí a gente falou, pô, não pode ser. Tem muita empresa, são muito diferentes. Alguma coisa tem que mudar. Tem um cara cobrando R$200, tem outro cara cobrando R$1.000 por restaurante. Cara, por que um topa pagar 5 vezes mais do que o outro? E aí a gente entrou a fundo no problema. A gente falou, cara, o cara que cobra R$200, ele vende uma solução para o restaurante pequenininho. É uma solução cloud que roda num notebook simples ou no celular, porque tem muito restaurante que não tem um computador, o cara trabalha no celular efetivamente. É um tipo de problema. O cara que paga R$1.000, R$2.000 no software, ele tem um servidor local. O tempo que o software dele pode estar inativo é tipo 5 minutos por mês. Esse é o threshold de contrato. Entendeu? Então, esse cara, ele fecha um contrato onde, cara, o nível de especificação dele é outro. Então você fala, meu, é o mesmo problema? É o mesmo problema. É um software para o cara atender melhor o cliente dele. Total. Mas soluções totalmente diferentes. Aí você compor esse portfólio, entender esse problema a fundo, é a beleza de você construir inovação de verdade. Thiago, tô adorando o papo. Acho que a gente vai fazer um playbook depois de Vamos. todas as histórias que o Thiago trouxe aqui, né? A gente tá brincando hoje que as nossas gravações estão sendo aula, assim. Depois a gente vai fazer um MBA aqui do Marketing de Negócios. Thiago, pra gente finalizar, e a gente faz essa perguntinha pra todos os convidados, quem já conhece já sabe, né? Qual foi o melhor e pior conselho que você já recebeu? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil, tá? É. Eu acho que o melhor conselho que eu recebi foi de um ex-líder meu no iFood, que ele falou, você não deveria se preocupar com FOMO, você deveria... Fear of missing out, né? Para todo mundo estar na mesma página. Exato. Ele falou, você deveria se perguntar se concentrar no GOMO. Ele falou assim, você tem que estar feliz of missing out. Glad of missing out.
Ó, Por quê? essa é uma nova expressão que eu nunca tinha ouvido falar. Boa. Ele falou assim, cara, numa empresa dinâmica como essa, é muito fácil alguém falar, putz, eu gostaria de estar fazendo isso daqui também, eu gostaria de estar envolvido nessa agenda, eu não gostaria de perder isso porque o escopo mudou. E ele falou assim, cara, tem tanta coisa para fazer, tanta oportunidade, que você não deveria se preocupar em estar perdendo. Você deveria estar preocupado em fazer bem o que você está fazendo. E aí toda vez que você vê algo que te tira do foco, que não te ajuda a entregar a missão que você tem, você deveria estar falando, putz, eu tô feliz que eu não tô gastando minha energia em estar ali. Isso, só também fazendo parênteses, é a primeira vez que eu escuto como Gomo. Eu uso uma expressão chamada JOMO, né, que é o Joy of Missing Out, né, e aí agora no SXSW, né, no começo do ano, a Amy Wine, ela trouxe, né, a expressão do FOMO, né, que é super famosa, super conhecida no mundo empresarial, ela trouxe o FOMA, né, Fear of Missing Anything. E hoje em dia a gente já tá no Gomo, né? Ou no Jomo, cara, porque é tanto ruído, é tanta informação, é tanto boom, que, cara, Virou perfeito novo conselho. luxo. Perfeito Virou conselho novo do seu Não, ex-chefe. E cria pessoas que estão ansiosas o tempo inteiro porque ela gostaria de estar fazendo algo a mais, ela gostaria de estar vivendo algo a mais. Meu, a não ser que você esteja muito infeliz com a sua carreira, com o que você está fazendo, você deveria pegar pro que você tem na mão e falar, cara, eu vou fazer isso daqui da melhor forma possível. Eu vou me contentar com a oportunidade que eu tenho. E transformar essa oportunidade numa oportunidade gigante, em vez de ficar falando, pô, poderia também estar fazendo isso, poderia também estar fazendo aquilo. Pior conselho? Um conselho que você não daria para as pessoas, que você não concorda. Isso aqui é Ó o suspense, ó o suspense, ó o entendeu? suspense. Na área de inovação tem vários, vai. Não, Você vai lembrar. inovação tem muito, mas Então. eu acho que o pior conselho que você vai ouvir de um monte de gente são conselhos sobre hype. As pessoas te forçam a ir pra hype. Todo mundo te fala, você precisa olhar pra isso, você precisa olhar pra aquilo. Toda vez que a gente, pô, eu vivo isso todo dia. Todo dia tem alguém batendo na nossa porta e falando, você precisa gastar sua energia nisso, você precisa gastar seu tempo Quando vem naquilo. com você precisa, eu já fico assim, suspeita. Eu já fico, A realidade por quê? os piores conselhos vêm das pessoas que estão te manipulando pelo interesse dela. E é o que normalmente acontece nisso. O mercado de inovação ele é um mercado muito simples. Alguém colocou dinheiro em uma empresa, ou alguém colocou o tempo dela numa empresa, e ele quer muito que você gaste seu tempo com ele para fazer valer o recurso que ele está investindo. E aí muitas vezes as pessoas se perdem nisso. Ele vai lá e fala, cara, esse cara tá me contando uma história linda de um produto incrível, pode ser que seja. E aí volta o Jomo ou o Gomo do tipo, cara, eu tenho tanto problema para resolver, tanta coisa que a gente acredita que a gente precisa construir. Eu vou gastar meu tempo ouvindo a história de alguém que efetivamente está tentando me vender algo que está zero relacionado ao que eu vou fazer agora. Cara, vamos pegar o que eu tenho para fazer e vamos fazer ele da melhor forma possível. É isso. É isso. Gente, que finalização de episódio maravilhosa. Anotaram, pessoal? Thiago, obrigada por estar aqui com o seu tempo, compartilhado com a gente tantos aprendizados nesses últimos 6 anos de iFood, ter contado os bastidores, as histórias. Eu acho que o iFood é uma marca, dá muito orgulho, né, pro Brasil, né? Eu lembro que quando o iFood, sei lá, veio a concorrência, né? Você vê o Uber Eats, 99, enfim, e você vê o iFood, e o quanto também eles tornam essa marca, né, que o brasileiro gosta, que é favorita. Então, assim, é muito interessante a estratégia que foi adotada nesses últimos anos e que você trouxe aqui pra gente o comportamento não só seu como executivo e profissional, empreendedor, como também o próprio iFood. Então, eu curti muito. Mais uma masterclass. Mais uma aula. Literalmente. Depois a gente vai fazer MBA. Acho que algumas novidades vêm aí de marketing e negócio Connected by NetSeco, que muito em breve vocês devem ficar sabendo. Mas, obviamente, Thiagão, cara, obrigado. Obrigado por você estar disponibilizando o seu tempo, que a gente sabe que é escasso pra caramba. Um cara por detrás de uma tecnologia e um diretor de inovações e a empresa mais tecnológica. E o que a Rafa trouxe, eu acho que é isso, é o orgulho de ser brasileiro, né? Hoje vocês estão aqui no Brasil, mas não somente mais no Brasil, né? A iFood tá tomando conta, toda essa jaqueta vermelhinha que, by the way, eu gostaria e peço uma também, literalmente. Pega, Cara, mas obrigado pelo teu tempo, obrigado, Rafinha, por mais um
Mais uma parceria, mais um podcast. Obrigado a todo mundo que esteja envolvido. Eu tenho certeza que você, aí em casa, cara, você deve Tem ter uma aula. gerado muito insight desse papo aí. Que é isso, pessoal. Obrigado vocês por ter me deixado contar um pouco da história do iFood. A gente tem um orgulho gigante de ser uma empresa de tecnologia brasileira. É um dos melhores deliveries do mundo. A gente já fez benchmark disso facilmente entre os 3 melhores do mundo. E a gente tem orgulho de falar que a gente construiu isso aqui. Com pessoas trabalhando no Brasil, construindo isso todos os dias, com essa cultura incrível que a gente tem. Então, obrigado por deixar eu contar sobre isso. E se você acha que vai ser o único episódio do iFood, não vai ser, não. A gente vai trazer a CMO, que é a Ana, aqui também nas próximas semanas a gente vai fazer uma gravação com ela. Então, vão ter 2 episódios aqui do iFood Olha. e só o começo, né? Só o começo, gente. Pra quem não tinha trazido até então, eu tô bem. Vou trazer pessoas Aumentou a maravilhosas. recorrência. Aumentou a Literalmente. Não, daqui 2 anos a gente volta e vai falar, nossa, lembra quando a gente falou que o iFood era só aquilo? Agora o iFood é tá tudo isso dominando daqui o mundo. também. A gente vai comemorar 200 milhões de pedidos aqui. É isso. Olha, Ó, pronto. a gente, quando bater, É ano que isso. vem. Ano Ano que vem que vai vem a bater. gente vai Pô, fazer um então episódio tá novo. feito. Tá feito, combinado. Pessoal, obrigada aí por ter escutado até aqui. Fica aqui o convite para vocês acompanharem, né, os novos conteúdos do Marketing Negócios. O link aqui também do Thiago, do LinkedIn dele, Instagram dele, vão estar aqui na descrição do episódio. Se você curtiu esse episódio, compartilhe, comente lá no LinkedIn, marque a gente também, que a gente reposta. E obrigada por mais um episódio. Até o próximo conteúdo.